E aí, gente, a Ciência aqui. No episódio de hoje vai ser mais um recomendando livros, né? Que eu vou deixar de graça amanhã. Então, no último episódio eu mostrei dois livros, um sobre inteligência artificial, o outro que também tem isso, né? E outros temas, né? Sobre inteligência artificial nos games também, né? Só que esse daqui é até um livro que eu esqueci, eu acho, de falar sobre no canal. Que eu escrevi recentemente. E acho que foi em junho que eu publiquei, se eu não me engano. Diferente dos outros dois que eu falei, esse daqui é num estilo que alguns livros eu faço, né? Porque eu acho legal. Que é com diálogo platônico, né? Então é como se fosse uma história que ensina o tema. Então, teve um, por exemplo, sobre inteligência artificial. Então é uma história fictícia que fala sobre o tema, com diálogos, né? Esse daqui, por exemplo, tem 142 páginas e fala apenas sobre computação quântica, né? Ele te dá uma introdução ao tema. Qualquer um pode ler, não tem nada super complexo, nem até no fim tem alguma coisa ou outra, mas não é nada tipo qualquer um pode ler, né? E eu vou deixar de graça amanhã, né? Então, eu queria mostrar. Eu até fiz um post no Instagram explicando ele, né? Se você quiser ver depois. Até no Instagram eu fiz alguns reviews de livros sobre física, mas se você for aqui e ver os nossos livros, vai ter aqui são acho que 18 no total, 19, no total de todos, né? E tem aqui esse, né? Também tem dá pra você vir aqui e ir direto pro link na Amazon. Todos os livros são assim, né? Aqui, né? Só que os únicos que vão ficar de graça são o Omnia Ex Natura, o Inteligência Artificial nos Games, que é esse daqui, e o sobre computação quântica, apenas três, né? Então, sobre o que fala esse livro, né? Aqui a introdução vai falar que, de novo, é um diálogo platônico, fictício, né? Que ensina o tema. Se você for vir aqui embaixo, esse tem referências acadêmicas ao longo do paper, do livro, né? Então, todos são 184, que nem é muito, é o padrão. Normalmente livro tem bem mais, na verdade. E é no contexto, mesmo que se você já leu Inteligência Artificial nos games, que é esse daqui, ó. Perdão, nos games não. Se você já leu esse daqui, que é o História da Inteligência Artificial, cadê ele? História da Inteligência Artificial, que livro é esse daqui? Ele é o mesmo esquema. E tem até alguns personagens que estão ali. Então, esse aqui tem 232 páginas, né? Então, esse Neil e o Volkov aqui, eles são personagens desse livro. Que, de novo, é um livro também que... É um livro que tem referências acadêmicas, né? Então, é um livro que ele te ensina no nível acadêmico o tema, só que através de diálogos, como se fosse um diálogo platônico, né? Então, acontece no futuro, né? Dentro do contexto desse que é uma história, né? Então, por exemplo, Nova Madagascar, num restaurante chamado Latica, 2088, né? Aí tem a parte de conversa que tá com a esposa dele, enfim. E aí, com o tempo, eu não vou mostrar muito, obviamente, mas ele vai começar a falar sobre física, né? Então, por exemplo, aqui nessa parte ele fala sobre como o Froelich foi o primeiro a sugerir o que se chama Froelich condensation, né? Condensação de Froelich, né? Que é um processo na fotossíntese em que a vibração de proteínas pode ajudar na armazenamento de longo prazo de energia, né? Foi em 1964 que ele... Acho que tá errado aqui, né? 68, acho que é 64, se não me engano. Ok, eu acho que é 64. Aí tem aqui um paper do Lund Home que tenta provar esse efeito. Tem vários papers que tentam provar esse efeito, né? Porque, basicamente, se condensação de Froelich funcionar, uma coisa chamada quantum tunneling, que é uma coisa na física quântica que, nesse contexto da fotossíntese, pode ser usado para fazer a fotossíntese melhor, né? Pra quem não sabe, fotossíntese é uma forma de absorção e conversão de energia, né? Ele absorve a radiação solar
e aí transforma em energia. Só de uma forma muito eficiente. Talvez não é algo que é absoluto. Até eu tô falando que não é absoluto, até que tá falando, né? O Volkov, que é o personagem fictício, né? Que não é absoluto. Então, é interessante porque tanto esse livro e o Inteligência Artificial século 23, como eu mostrei anteriormente, é como se eles estivessem no futuro, né? Então, várias coisas eles falam que já foram resolvidas. Coisas que a gente, por exemplo, de coerência. Que é quando o ambiente, por exemplo, como temperatura. No caso do cérebro, por exemplo, alguns sugerem que a consciência acontece no cérebro com efeitos quânticos. O que na verdade tem sido desprovado muito recentemente. Uma coisa que desprova isso é a decoerência, né? Que não tem como você preservar estados quânticos porque estão relacionados à viscosidade do líquido, como água no cérebro, a questões relacionadas a colisões de íons, questões relacionadas à própria temperatura. E, porém, alguns dizem, né? Como a Penrose Hameroff, que também fala nesse livro, né? Que usando a condensação de fluidos daí poderia ser anulado. Mas de novo é uma teoria que não é provada, né? Então, se alguém te disser, né, que consciência no cérebro acontece por efeitos quânticos, depende, né? No fim, toda a química, que obviamente acontece no cérebro, ela tem efeitos quânticos, mas não necessariamente do jeito que as pessoas dizem, né? Então tem várias coisas falando sobre isso aqui, né? Aqui falando sobre o paper do Lutz e Zurich sobre o teorema da não clonagem. Enfim. Então basicamente vai dar um resumo da história do tema, né? Também. Aqui é no mesmo lugar, só que é Neil e Volkov. Se eu não me engano, o Neil é psicólogo, como que é assim? Eu esqueço. O que cada um faz. Aqui é a parte mais interessante que ele tenta explicar computação quântica para uma criança, física quântica na verdade, né? Uma criança tem em estado terminal, que é a Sofia, né? E qual é o sentido aqui? É mais difícil você explicar para uma criança uma coisa difícil do que um adulto, alguém que conhece o tema. Então eu tentei fazer isso, não sei se deu certo. Aqui em São Paulo mesmo, no Brasil. E eu não sei exatamente se deu certo, mas pelo menos eu tentei, né? É bastante página. Bastante parte do livro é assim. Falar sobre física, falar sobre blocos negros, que tem uma parte de matemática. Então. Essa parte é a única que tem alguma coisa diferente, mas é o básico, né? Enfim. Então, uma introdução geral à computação quântica. Se você ler esse livro, você já vai saber o suficiente para entender tanto notícias no tema, avanços no tema, como talvez se você estudar física também você pode ir além no tema. Então eu creio que tem muita coisa que vai além do status quo. Muito mais. Então eu creio que como uma introdução é algo extremamente útil. Tem poucas páginas, né? Na Amazon ele dá 142. Aqui ele dá 103. Deu 103. Então eu creio que é diferente, né? Que nem História da Inteligência Artificial, como eu mostrei. Ele é um livro com diálogo platônico. Pegando todos os livros que são assim, eu acho que esse é assim. Sobre leis muito virtuais também é assim. Eu acho que só. É só esse, eu acho. Só esse. Só 3, acho. Esse aqui também é, mas aqui é outro esquema, né? Que aqui foi uma conversa com a GPT-3, né? Literalmente uma conversa com a IA, né? Esse é o objetivo do livro. Como IA real, né? Então aqui não conta. Aqui no caso é um diálogo platônico mesmo, né? No caso é diferente. Então basicamente é isso. De novo. Vai estar de graça por uma semana a partir de amanhã. Então é só baixar o Kindle. Pode ser no tablet, celular, não importa. E aí você consegue
baixar ele de graça e ter pra sempre. E aí ler, enfim. Dizer se tá. Erros também. Se alguém achar um erro de português aí, é sempre útil. Enfim, era isso. Até o próximo episódio.